No Salmo 79, nós vamos observar que o povo de Israel conhecia o caminho da misericórdia do seu Deus. Afinal de contas, o Deus de Israel, o Deus Criador, era o seu Deus. E ainda que eles aprontaram, no nosso palavrear de hoje, muito com Deus, eles conheciam o caminho da misericórdia. E nós vamos observar isso no Salmo de número 79, um salmo de Asaf. Nós vamos estar lendo todo este salmo, um salmo relativamente curto, são 13 versículos, e eu vou estar lendo com você neste dia e já quero te saudar com a paz do Senhor Jesus. Então, Salmo de número 79, o texto diz: ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os cadáveres dos seus servos por comida às aves dos céus e a carne dos teus santos às animalhas da terra. Derramaram o sangue deles como água ao derredor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Estávamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, sobre os reinos que te não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Torne-se, manifesta entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e os nossos vizinhos, deita-lhes o regaço, setuplicadamente a sua injúria com que te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção com você neste texto é o seguinte: Asaf, falando com Deus, ele conta a realidade de Jerusalém, da nação, que foi assolada por um inimigo, mas que uma destruição foi muito terrível. Agora, na história de Israel, nós observamos, e eu não sei exatamente aqui assolações ou qual delas se está referindo exatamente a este texto, mas houveram algumas na história, não muitas com certeza, mas algumas que depois do povo ter, por muito tempo, pecado contra Deus, fechado os seus olhos, os seus ouvidos, à revelação de Deus, ao chamar de atenção de Deus, à exortação de Deus, ao ensino de Deus, tudo isso através de boca dos seus profetas. Então eles fecharam os seus ouvidos e, não dando ouvidos a Deus, Deus já tinha lhes dito que, se não dessem ouvidos, permitiria uma assolação grande sobre a sua nação, sobre o seu povo. E aqui Asaf, então, está recontando uma dessas assolações. E eu quero entender com você que nem todo o mal que acontece sobre nós é por causa do nosso pecado, do cerrar, do fechar, não é, do nosso coração para com Deus. Nem todos é isso. Talvez nem mesmo em sua maioria. Há muitas outras causas e porquês. Nós podemos passar por apertos, dificuldades, provações e até sermos como eles, saqueados pelos inimigos que estão ao nosso derredor. No entanto, no caso de Israel especificamente, e neste aqui, claramente o que Deus permitiu acontecer foi uma punição por causa da negligência em ouvir a voz de Deus, em ouvir o conserto, o chamado de volta de Deus ao arrependimento, a voltar-se ao caminho de Deus, temer a Deus. E por causa deste pecado, que não foi um pecado, mas uma vida de pecado, tempo após tempo, eu não sei, anos após anos, então Deus já estava falando a eles, vai acontecer, e aquele mal aconteceu. Mas agora nós hoje aqui olhamos para isso e nós intitulamos este
este pensamento sobre o caminho da misericórdia. É que uma vez o cenário sendo este tão trágico, o filho conhece o pai. O povo de Deus conhece o seu Deus, e eles aqui eu encontro, souberam achar do pai, ou pedir ao pai, ou falar com o pai, aleluia, para encontrar o caminho da misericórdia. Qual é ele? Está no versículo 8. O versículo 8 diz o seguinte: não te lembres das nossas iniquidades passadas. Olha que engraçado. Foram essas iniquidades que fizeram com que Deus, ao ter que lidar com elas, ano após ano, dia após dia, semana a semana, meses, mandando seus profetas, madrugando, falando, exortando, ensinando, guiando, e não deram ouvido. Agora o povo, na maior tranquilidade, no caso aqui Asaf fazendo esta oração, não te lembres das nossas iniquidades passadas. Que engraçado nós pedirmos a Deus, estando em aperto: Senhor, não leve em conta, não lembra, Senhor, dos pecados passados que eu cometi. E eu estou dizendo mais uma vez, não foi um cair, não foi um erro, mas uma vida de erro. No entanto, a verdade é essa. Se nós não clamarmos para Deus que perdoe, é uma das coisas que eles vão pedir aqui logo em seguida, que ele se esqueça, que ele deixe para trás, que ele não atente naquele momento para as nossas iniquidades. Este é o caminho da misericórdia. Nós precisamos que Deus faça isso. Algo que quem olha de fora como eu diz: que engraçadinhos esses israelitas de pedirem algo assim. Mas na hora que eu me coloco no aperto dele, na hora que eu preciso da graça de Deus, eu clamaria a mesma coisa. Por quê? Porque a verdade é que eles tinham um histórico de iniquidade, e nós também podemos ter essa realidade na nossa vida. Agora olha a próxima palavra deles: Senhor, te apressa, antecipe a tua misericórdia. Ou seja, nós estamos num aperto tão grande. Não só eu te peço para não te lembrares das nossas iniquidades passadas, mas antecipa a tua misericórdia. É tipo assim: Pai, eu sei que o Senhor vai estender a tua mão de misericórdia sobre os teus filhos. Eu sei que o Senhor vai, um dia que seja, eu não sei quanto tempo, mas o Senhor vai estender a tua mão de misericórdia. Aí o povo aqui nesta oração fala: não dá para vir mais cedo, não dá para antecipar. Isso é um pedido de filho. Filho de Deus, alguém que conhece ao seu Deus e sabe que pode a ele clamar. Claro que a justiça de Deus é tremenda. No caso de um dos cativeiros, estava inclusive profetizado o número de anos que seria, e neste Deus não passaria por cima da promessa que fez. Mas eu achei interessante observar, e como nós muitas vezes podemos clamar e pedir coisas como essa, entendendo que Deus é amigo, que Deus é amor, que Deus vai alcançar a misericórdia, nos vai conceder. E por que não pedimos: Senhor, se apressa um pouquinho, antecipa aí um pouco, aleluia, a tua misericórdia. Aí ele diz: ajuda-nos, né? O versículo 9. Ó Deus, o Deus da nossa salvação, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. O pedido maior e o pedido chave é este: perdoar. Por quê? Porque o problema em que eles estavam não foi uma provação do Senhor, não foi algo que, enfim, era parte do tratar de Deus com eles, e que Deus agiria, uma permissão de Deus, não era verdadeiramente uma punição. Naquele caso, volto a dizer, não são todos os casos, nem para Israel e nem para nós, mas neste caso era. E o caminho da misericórdia para quem viveu ou vive em pecado não é outro a não ser clamar o perdão de Deus. E nesta hora nós não podemos nos achar grandes, nem bater no peito, não. É como disse aqui o salmista: perdoa por amor do teu nome. Que o perdão seja dado a nós, mas por amor do teu nome. Ajuda a nós, ó Deus da nossa salvação. Ou seja, quando nós reconhecemos e colocamos de volta, mesmo que estejamos no momento mais crítico, mais terrível, pagando o preço do pecado, porque o pecado traz consequências, e neste momento
que é que nós vamos fazer se nós temos um Deus? Se nós conhecemos o nosso Deus e Israel tinha, nós podemos pedir a sua misericórdia. E o caminho é este. Perdoa, Senhor. Não lembra, não. Apaga aí da tua memória as iniquidades passadas. E se for possível, Senhor, apressa-te, antecipa aí a tua misericórdia. E ele termina no versículo 13, porque nós somos o teu povo. Esta é uma lembrança que só o povo de Deus pode fazer. Aleluia. E conhece o coração de amor do Pai. Claro, volto a dizer que Deus tem determinado a sua justiça, mas Ele é Pai amoroso e Ele muitas vezes se moveu em favor com ternura, sendo possível, no melhor dos sentidos, Deus vai fazer. E eles terminam como quem conhece, como um filho que conhece um pai, dizendo esta palavra: nós, teu povo e ovelhas do teu pasto. Lembrando a Deus que nós somos teus, Senhor. Aleluia. O Senhor nos escolheu não por nosso merecimento, mas somos teu. Nós vamos te louvar, eles dizem eternamente. De geração em geração nós cantaremos teus louvores. É engraçado que aqui ninguém lembra o que eles fizeram, mas não é hora mesmo de lembrar, não é? O pecado nós já fizemos, o tempo de que não tomamos atenção naquilo que Deus nos chamava a atenção, daquilo que Deus nos redarguia. Tudo aquilo nós fizemos errado, no caso Israel fez, e na época passou. Mas na hora de pedir o socorro, nós conhecemos o nosso Deus. Não fazemos isso em vão, mas entendemos que ao pedir, começando com o pedido do perdão, aleluia, e estas outras palavras que hoje lendo parece até engraçado, mas não tem nada de engraçado, é um clamor de alguém que está sendo completamente abatido, aleluia, por situações que parece que eles perguntam: até quando o Senhor vai se indignar? Para sempre, Senhor, até quando vai se indignar? E nesta hora eles clamam a misericórdia, e o caminho da misericórdia de Deus, quando nós erramos, é simples, aleluia, é único, é o caminho chamado perdão, é o caminho de chamar a misericórdia de Deus e falar com palavras como um filho, lembrar-se a ele, se é que ele precisa ser lembrado, mas a nós também, que nós somos o seu povo. Que Deus continue estendendo a sua mão de misericórdia sobre as nossas vidas. É a misericórdia do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Nós precisamos dela. Vamos clamar a ela, porque cada dia, com tudo que está ao nosso redor, mesmo que não sejam situações como essa, nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Mas se alguém hoje precisa clamar a esta misericórdia, saiba que nós somos filhos e o caminho do perdão existe, o caminho do arrependimento existe, e este é o caminho que leva à misericórdia, ao estender da misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Amém.